Renan diz o seguinte: tem que ganhar hoje, foi legal, agora tem que perder para o Criciúma para prejudicar o Fluminense. Essa é uma gozação do Renan ou é um sentimento presente, não no time do Flamengo, na torcida rubro-negra? Você acha que é esse sentimento? Na torcida rubro-negra é muito grande esse sentimento. É muito grande. Eu sei porque eu fiz uma live no meu canal, canal RMP, cujo tema era exatamente esse: o Flamengo deve ou não deve entregar o jogo para o Criciúma. Fiz, inclusive, uma enquete. Deve entregar, ganhou disparado. Ganhou disparado. Porque o flamenguista não engole, no ano passado, ou 2022, já não me lembro exatamente qual dos dois jogos. Foi quando o Fluminense ganhou a Libertadores, então foi no ano passado. O Flamengo chegou a um determinado momento, ele ainda tinha esperança de brigar com o Palmeiras no Brasileiro. E tinha um Fluminense e Palmeiras nas últimas rodadas. E o Flamengo disse: o Fluminense é um time que pode tirar ponto do Palmeiras. E o Diniz mandou um time reserva para jogar. Mandou um time reserva para jogar. Com as desculpas esfarrapadas de que o gramado o gramado sintético do Allianz poderia causar contusões que fossem desfalcar o Fluminense na final da Libertadores. No jogo seguinte, contra o Grêmio, ele jogou com o time completo. Ou seja, o Fluminense entregou um jogo para o Palmeiras para prejudicar o Flamengo. Isso aconteceu no ano passado. Então, eu entendo. Eu não sou a favor de entregar, não. Eu, Renato Maurício Prado, não sou a favor de entregar, não. Mas eu entendo o torcedor que lembra disso e diz: tem que entregar. Tem que entregar, porque eles fizeram isso com a gente ano passado. O torcedor é passional. Agora, eu duvido que o Felipe Luiz entre nessa. Duvido. Pode antecipar as férias, por exemplo? Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Agora, De La Cruz e Gerson tomaram o terceiro cartão amarelo, os dois. Os dois não jogam contra o Criciúma. Mili, você tem um minutinho e pouco antes de entrar no intervalo na televisão, Mili. Seu lado carioca, sei que você é alvinegra aqui em São Paulo, mas seu lado tricolor aí, seu lado minha irmã. Você está contando com a ajuda dos meus irmãos rubro-negros ou você não está contando com esses 3 pontos aqui? O que você acha que vai acontecer? E se você acha isso normal? A gente viveu isso no Brasil em 2008, 2009, um ano. Aí até mudaram a tabela do campeonato para não ter entrega, o que mostra que isso é normal no futebol brasileiro. É lamentável, patético, mas reiterado acontece. Dizer que não acontece é botar sol na peneira. É uma deformidade dos pontos corridos, né? É claro que o Flamengo não vai entregar. E é claro que o torcedor quer que o Flamengo entregue. Isso é a coisa mais normal do mundo. O torcedor quer ver o grande rival rebaixado, né? Eu acho que o Fluminense é o grande rival do Flamengo para muita gente. Então, eu acho tudo normal, assim. Só acho que é uma deformidade dos pontos corridos. A gente se pega assim. Ontem a gente viu a dobradinha Corinthians-Fluminense, né? É isso. Aí apareceu o Rivelino com as 2 camisas. A gente vê um monte de coisa assim. Então, e amanhã o mundo dá voltas, né? Como deu. O Renato lembrou desse jogo contra o Palmeiras. É isso, gente. Não vai parar de dar voltas o mundo. É o momento, né? É o seguinte, é o momento, a gente já vai chegar daqui a pouquinho, a gente está indo para o intervalo, né? Vou fazer aqui 4 segundinhos para a gente continuar no YouTube. Bom, a gente segue aqui no YouTube, daqui a pouco a gente volta também na TV. Um dos meus bordões de brincadeira é viva a memória, porque todo torcedor lembra, o Renato lembrou agora o caso rubro-negro, que lembra do jogo do Fluminense. Time grande lembra de palhaçada do rival. E assim, mais do que isso, a gente vive uma deformidade tão grande que eu lembro que quando o Corinthians não caiu no Paulista, porque o Grafite fez 2 gols pelo São Paulo contra a Portuguesa, eu só queria bater no Grafite. E no jogo que o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, a torcida do Grêmio foi no aeroporto e ameaçou que ia bater em jogador se ganhasse o jogo. Porque se ganhasse, podia ser campeão. Ameaçou antes do jogo. E aí o time escalou o time reserva, até fez 1-0 ali, quase complicou, e o Flamengo virou. E aqui em Barueri teve um jogo do Palmeiras, Fluminense e Palmeiras, teve um jogador do Palmeiras que fez 1-0, gol de fora da área, xingaram, quase bateram, e depois o Fluminense virou, que o Fluminense disputava contra o Corinthians. Então, é uma deformidade dos pontos corridos, que acontece toda vez que tem realmente uma chance de acontecer. É lamentável, mas assim, não me parece que vai acontecer agora, porque eu acho que o Felipe Luiz tem se mostrado coerente. O que é coerência para mim? Quando o discurso tem a ver com a prática. Uma coisa é o discurso que não tem a ver com a prática. O discurso dele é que a melhor posição possível, jogar todo jogo interessa para o Flamengo, tem o torcedor, o respeito, e ele tem mostrado isso na prática. Não dá para questionar o discurso dele quando você vê na prática ele fazendo isso. O time tem jogado, é óbvio. O Flamengo não é o Fluminense, não vai botar alguém com chance de se machucar, evitar fazer uma recuperação para jogar, é demais. Mas não tem feito palhaçada, tem feito a dele, né?
e o resto é folclore, né? Eu acho que Mas, nenhum Vitor, gosta mais do rival do que do seu time, né, Renato? deixa eu te dizer uma coisa. A melhor posição que eu vi dessa discussão toda foi de um tricolor, foi do Zé Ilan, que ele disse o seguinte: o Fluminense depende só dele, o Fluminense não tem que pensar em Flamengo. Se o Fluminense ganhar 2 jogos que faltam, dos 3, ele hoje... Renato, estamos voltando agora na televisão também. O Renato estava falando sobre a posição de Flamengo e Fluminense. O Flamengo, se perder a partida para o Criciúma, prejudica o Fluminense. Essa questão de deve ou não deve, que você pensa, o Renato vai retomar o raciocínio. Vai lá, Renato. Não, eu estava dizendo o seguinte: a posição do Zé Ilan, que é um tricolor conhecido, um ótimo jornalista, além, e meu amigo também, ele disse uma coisa: o Fluminense não tem que pensar no Flamengo. O Fluminense tem que ganhar os 2 jogos dele. Ele hoje joga contra o Atlético Paranaense e depois ele tem mais 2 jogos. Se ele ganhar 2 desses 3 jogos, ele está livre, mesmo que o Flamengo perca para o Criciúma. Então, é desviar o foco, entendeu? Ah, mas o Flamengo pode até perder para o Criciúma, mesmo tentando ganhar. O Corinthians não levou 2-0 no primeiro tempo, porque no segundo tempo teve uma atuação de Almanac, e aí passou por cima. Mas ele saiu perdendo por 2-0. Então, eu acho que essa história, quer dizer, você ficar jogando nas costas de outro time a responsabilidade pelo que o seu time não fez, é muito ruim. Porque o Fluminense está nessa situação porque não fez o dever que ele devia ter feito. Basta o Fluminense hoje, por exemplo, não perder na Liga Arena. Pelo menos arrumar um empate contra o Atlético Paranaense. E depois ganhar o último jogo. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Não tem que ficar torcendo pelo Flamengo. E eu acho que o Flamengo não deve entregar. Não acho que o Felipe Luiz sequer cogite essa possibilidade. Mas, como bem disse a Miri, entendo o lado da torcida, que lembra do jogo do Fluminense e Palmeiras, em que o Diniz tirou o time inteiro do titular do Fluminense, sob a desculpa esfarrapada de que não podia expor os jogadores na grama sintética do Allianz. Ô Milha, vamos mudar a página um pouco de Flamengo para o Internacional, depois a gente vai falando de São Paulo e Grêmio, né? O resultado do São Paulo fora de casa nesse Campeonato Brasileiro é uma piada de mau gosto. São Paulo no bravo aí com o time, ainda mais que já entrou de férias, né? Com a vitória do Botafogo, todo mundo já decidido. Foi um primeiro tempo horroroso do São Paulo, mas ainda no jogo no olhar do Inter, o Renato falou em desculpa esfarrapada, né, no Fluminense, mas não é uma desculpa esfarrapada o que passou o Internacional com a tragédia do Rio Grande do Sul, né? E é só ver a situação do Grêmio e do Juventude, né? E o Inter e o trabalho que faz o Roger Machado. Então a pergunta que eu faço para você, mais do que o jogo de hoje, que ia ser ruim, né? Perder uma velocidade longa tomando um vareio 3-0, se fosse uma goleada 4-5, mas aí fez 3-2, o jogo acabou com uma derrota apertada e tal. O Internacional, o Botafogo ontem foi o único, acabou com a fila dos 12 grandes do país, foi o último a conquistar a Libertadores. Agora, a fila do Inter, no brasileiro, é a maior de todos, né? Não ganha desde 79 dos times grandes. O Inter não é campeão brasileiro desde 79. Pelo trabalho que faz o Roger Machado, que chegou sob desconfiança tremenda pelo seu passado gremista, né? Então, assim, ele já chegou com essa marcação da torcida. Mas o trabalho, o que ele pegou o time do Cudê destruído, né? O Cudê que tem um fã-clube inexplicável. E o que ele melhorou o time dele. E o segundo turno absurdo que fez o Internacional, apesar da derrota de hoje. O Colorado pode sonhar com 2025, enfim, de uma grande conquista nacional, que não tem desde 79, no brasileiro, né? Ganhou uma Copa do Brasil, ou na Libertadores. O Inter chega, você acha que chega com o Roger, com esse elenco, para brigar com o Flamengo, Palmeiras e Botafogo, que parece os times aí que vão se manter forte, provavelmente, para a temporada que vem? Você acha que o Colorado pode sonhar, Mili? Acho que a Mili tá muda para mim. Tô muda, desculpa, gente, eu me mutei aqui. Eu acho que tem o Fortaleza também nesse grupo. Eu acho que o Brasileirão do ano que vem, Vitão, vai ser um dos mais fortes dos anos recentes, sabe? Eu acho que tem alguns clubes que se reforçaram muito bem. Acho que a gente vai ter aí 6, 7 clubes disputando o título. Sim, o Inter pode sonhar, vamos ver o que vai acontecer nessa janela, né? Quem sai, quem fica. Mas se a base for mantida, e o Roger também, eu acho que é time para brigar por título, sim. A gente viu hoje a reação contra esse time fenomenal do Flamengo, do Felipe Luiz. O Inter foi muito bem, e ainda falando dessas deformidades do Brasileirão, essa vitória do Flamengo, que praticamente não valia muita coisa, ela facilitou demais a vida do Botafogo. Se o Inter ganha hoje,
O Inter briga com o Botafogo pensando em título. Agora, o Inter vai desmobilizado contra o Botafogo. O Botafogo está a uma vitória de fazer o improvável, que é vencer em diferença de 3, 4 dias Libertadores e Brasileiro. Né? Então, eu acho que... Precisa mais do que uma vitória, Mili. Precisa mais do que uma vitória, a não ser que o Palmeiras vitória e um empate. Né? Vitória e empate. E olha, mas, o Fortaleza está na briga ainda, hein? O Fortaleza, se ganhar hoje, ainda está na briga. Sim. É muito verdade, pouco provável, mas matematicamente tem. Essa vitória do Flamengo sobre o Inter dá uma desmobilizada num time que vinha muito bem, sem perder, sei lá quantos jogos, né? 15 jogos 16 sem perder. Jogos, assim. 16 jogos sem perder. O Inter é a história a ser contada. O Flamengo foi lá e, né, deu um amasso no primeiro tempo. Se o Inter não se recupera, assim, no segundo ia ficar feio. E não ficou porque o Inter se encontrou. Então é isso, Vitão. Para responder a sua pergunta, acho que sim. Acho que esse Inter de 79, Vitão, que você não viu jogar, eu lembro muito bem desse time. Renato lembra também. Eu também lembro. Eu não vou chamar de máquina, porque máquina nessa época era o Flu. Mas era um time que rivalizava com aquele Flamengo lá. Flamengo de Zico, Tita, Adílio, Júnior, Nunes. Ganhava esse Flamengo. O Flamengo só em 80 que começa a coisa. 79, o Inter... 79 é o último campeonato invicto do brasileiro. O Inter foi campeão invicto. Esse time, Falcão, Caçapava, Batista... meu Deus do céu, era escurinho, era uma máquina de jogar bola. Dirceu nessa época, não? Não, Dirceuzinho estava no Fluminense, né? Na máquina do Fluminense. É verdade. Dirceu não jogou no Inter, não. Mas era um timaço, era uma máquina. Era um timaço. Mas de 79 para cá é muito tempo, né? Vamos combinar. Para um time do tamanho do Internacional, é impressionante. O Renato lembrou que são 16 jogos do Inter, o que lembrar que o Corinthians que venceu os últimos 7 jogos não são 8 porque empatou com o Inter em Itaquera. O Inter foi buscar um 2-2 nos acréscimos. É verdade. Senão seriam 8 vitórias. E do que a Mili falou, Renato, eu queria também ouvir sua opinião se o Inter vai brigar com essa turma. Lembrando que, excepcionalmente, ano que vem vai acontecer uma coisa muito, muito curiosa no brasileiro, uma exceção. O calendário vai ser uma várzea. Então, excepcionalmente, ano que vem vai ser uma várzea. E aí vai ter o Super Mundial. E aí, Flamengo, Palmeiras e Botafogo não estarão aqui. O que aumenta, talvez, a chance do Internacional, em tese. Né? Tô falando em tese porque o Edinaldo desmuda, agora ele quer ficar até morrer, fazer que nem monarquia, ele vai ficar até morrer, depois passa para o filho, não sei, ele vai mudando as regras lá, mas enfim, com Flamengo, Botafogo e Palmeiras no Mundial, né? Além do Fluminense também. Que o Fluminense a gente não está colocando essa briga pelo título, né? Mas enfim, pode ser que esteja também o ano que vem na briga pelo título. Então o Internacional estaria em tese numa raia sem esse calendário aí. Enfim, você coloca o Inter nessa... Eu sei que é muito cedo no futebol brasileiro para você projetar coisa um ano antes. É um exercício de insanidade, né? Porque as coisas mudam muito rápido. Mas, data de hoje, Renato, você acredita no Roger, no Colorado do Roger? Sim, acredito. O trabalho do Roger é excepcional. O grupo do Internacional é muito bom. Provavelmente vai ter pelo menos 1 ou 2 reforços. Eu acho que o Internacional vem forte ano que vem e pode brigar, sim. O Internacional tem chegado, né? O Internacional, em 2020... só não ganhou o título porque o Cássio fez uma partida monstruosa no Beira-Rio. O Rogério Ceni perdeu o título com o Flamengo no Morumbi. E aí o Cássio fechou o gol e devolveu para o Flamengo o título. Né? Vocês lembram bem disso. E esse ano o Inter chegou até essa rodada ainda brigando. Ficou fora somente agora. Eu acho que o Inter ano que vem pode sim. Eu só não tenho a impressão que você tem de que o pessoal que vai disputar o Mundial vai ser muito prejudicado, porque o campeonato para no Mundial. Né? Nós não vamos ter jogo do brasileiro na época do Mundial. Uma das muitas aberrações que o calendário vai ter ano que vem vai ser isso. Nós vamos ter um período parado para os 4 times disputarem o Mundial. Bom, enfim. Mas de qualquer jeito vai ter jogos interlacados, não vai poder treinar, enfim. Vamos aguardar. Sim. Enfim, no calendário brasileiro eles podem marcar as coisas, depois de uma semana o cara muda, o STJD aparece. Não dá para, eu não confio, até no passado eu não confio no futebol, imagina no futuro. E tem duas, pra gente mudar de assunto, é a Carla Lemos aqui, me cobrando aqui. Vitor Guedes, você já deu sua contribuição para pagar o estádio? Ainda não, mas darei, viu? Farei uma live no meu canal, reverterei nessa live específica
os superchats que vierem sobre o assunto Itaquera para a missão, até porque esse dinheiro vai direto para lá e não passa na mão de ninguém ali, né? Esse é o problema que o Corinthians tem. E também não é obrigatório, doa quem quiser e puder, e o dinheiro não passa na mão nem da diretoria atual, nem da passada, o que é um alívio para os corintianos, que se fossem administrados pela torcida, talvez tivesse uma situação melhor. Pelo menos essa é a minha opinião. E mudando de assunto, aqui tem o meu chefe, aqui está no meu ponto, desesperado para mudar de assunto, porque eu acho que ele quer esganar o Zubeldia. Ele e muitos São Paulinos que eu conheço, inclusive minha mãe, que é São Paulina. Tá aqui, vamos falar. E o Zubeldia, mas o Marcos Vinícius Alves fala isso. E o São Paulo em ritmo de treino hoje, totalmente desinteressado. É isso, né, Emílio? O que o Marcos Vinícius Alves falou, o São Paulo está desinteressado há mais ou menos desde do Império, assim, uns 700 anos, jogo fora de casa, o São Paulo não interessado com nada. Aliás, tem jogado assim nos brasileiros, né, e tentado focar nas Copas. Com o título do Botafogo ontem, que acabou qualquer coisa, o São Paulo vai ser o sexto e vai para não valia nada, esse desinteresse hoje saltou aos olhos. O primeiro tempo do São Paulo, que virou 2-0, e o Grêmio não tem ganhado de ninguém, né? O Rafael fez 3 milagres ali ainda, podia ter 4, 5, chamou a atenção. No final do segundo tempo quase empatou, porque o Grêmio de uma fase horrorosa, né? Mas esse desinteresse do São Paulo, o que a gente chamou a atenção em relação ao Flamengo, que mesmo não valendo nada, a torcida lotou o estádio, o time jogou, fez 3 gols, deu uma resposta ao seu torcedor, o São Paulino está merecendo mais, assim, outra nhaca do São Paulo hoje. Você não achou, Miriam? Então, mas assim, o São Paulo, eu concordo, o São Paulo, no primeiro tempo, especialmente, estava muito desinteressado, o Grêmio não jogou, né, gente, assim, fez 2 gols, porque é por causa desse desinteresse do São Paulo. E no segundo tempo, esse São Paulo super desinteressado poderia ter empatado e até virado, porque o São Paulo pressionou muito mais o Grêmio. É que o Renato foi esperto, quando o Renato viu o Rafinha improvisado na esquerda, ele meteu o Soteldo para cima do Rafinha. E o jogo aconteceu por ali, no primeiro tempo, né? No segundo, o São Paulo, o Lucas deu uma acordada. O Lucas eu acho um jogador fantástico, gente, assim. É um jogador que quer jogar bola, ele não cai, ele não reclama, ele não faz cera, ele pega a bola e quer ir em direção ao gol. O São Paulo está jogando aí com a terceira camisa, né? Achei bonita essa terceira camisa. Mas então é isso, assim, tá desinteressado, mas como é que você motiva um time nesse campeonato de pontos corridos que tanta gente ama, que é um time que já está na Libertadores, não pode mais brigar por título, está exausto. Os times estão, né, gente? Assim, a gente viu o segundo tempo, o Grêmio estava caindo pelas tabelas, o São Paulo também. Os times estão exaustos. É um calendário insano. Então, você motiva como? Se o Botafogo, você consegue motivar, é título que vale. O Inter também, você ainda consegue motivar, né? Porque pode ser o segundo, uma recuperação, mas é difícil. O Palmeiras briga por título. E lá embaixo, assim, o Deus nos acuda, né? Não precisamos nem dizer. Fluminense, a motivação do Fluminense seria não cair. E a do Grêmio deveria ser também. Mas eu acho que o Renato perdeu, assim, sem falar naquela coletiva bizarra, repugnante que o Renato deu recentemente. Eu acho que alguma coisa desandou aí dentro do Grêmio, sabe? Dificilmente o Renato fica, eu acho, pro ano que vem. E se ele me ouvir falar isso, talvez ele mande, assim, solte meu nome para a torcida vir para cima de mim. Mas é apenas uma especulação, com base no que eu estou vendo aí. O Grêmio não está jogando bola.